Boa tarde a todos, irmãos, irmãs e amigos que estão ouvindo essa programação, A Palavra Verdadeira. Eu quero agradecer nosso querido irmão Natanael por mais essa oportunidade e hoje eu queria falar sobre o juízo final. E para isso eu queria ler dois textos, que seria Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15 e Apocalipse capítulo 6, verso 17. Apocalipse capítulo 20, verso 11 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram dados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 6, verso 17 diz: Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Repetindo, porque é grande o dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Vamos orar, um minutinho de oração. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai. Os ouvintes que aqui estão, Deus, ouvindo agora esta programação, estão a ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Senhor nos direcione, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, na Tua direção. Que o Senhor possa nos direcionar, Deus, a falar não aos ouvidos dos ouvintes, mas ao coração, Deus. Porque as palavras, Deus, apenas chegam aos ouvidos, mas o Teu Espírito chega ao coração e convence o homem do seu pecado. Graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero vos falar de um grandioso culto, onde será quebrado todos os recordes de público neste dia, onde todos os habitantes da terra estarão lá neste culto e se ajoelharão e falarão que só o Senhor é Deus. E aqueles que sempre gostaram de perder culto estarão lá. E aqueles que nunca gostaram de ouvir o Evangelho também estarão lá. E todos serão julgados segundo as suas obras. E neste grande ajuntamento, Deus chamará cada um para ser julgado segundo as suas obras, mediante aos livros. Que livros seriam esses? A palavra de Deus, os 66 livros, a carta magma de Deus, de Gênesis e Apocalipse, que hoje está para nós, para instrução, para correção, para que pudéssemos andar em vida. Naquele dia servirá de juízo contra nós, e todos serão julgados segundo essa grande constituição divina. Ele chamará os grandes e pequenos, desde um mais simples mendigo até mesmo um homem mais rico desta terra, desde um soldado simples até mesmo os generais de guerra, desde um vereador até mesmo ao mais ilustre dos presidentes. Naquele grande dia, ele chamará todos a serem julgados. Naquele dia, ele vai chamar também os crentes, aqueles pentecostais, aqueles que estão confiados que serão salvos por causa dos seus dons, porque pertencem a alguma denominação religiosa, porque acham que serão salvos, porque falam novas línguas, mas ele abrirá os livros, a Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 22 diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos maravilhas? E então lhe direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Veja quão terrível é quando os livros forem abertos e quando as nossas obras forem reprovadas, porque achamos que porque participamos de algum sistema religioso, mas a nossa vida ainda vive suja e imunda, naquele dia estaremos diante do juízo de Deus. Mateus capítulo 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber,
receber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, andando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então estes também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então observe que a salvação não está vinculada aos dons. Dom é muito bom, amém, assistir o culto, adorar a Deus, tudo é muito bom, mas de que adianta você viver uma vida falsa, uma capa de mentira, uma capa de ilusão, falar em línguas, rodopiar, pular, mas não ajudar o próximo, não ajudar os necessitados, não dar comida àqueles que estão com fome, não dar água àqueles que estão com sede? Nós vemos um tempo terrível, mas ele chamará todos a serem julgados segundo as suas obras, mediante aos livros. Ele chamará também aqueles que pecam escondidos, sim, aquele que acha que ninguém vai saber, aquele que peca ali calado, realizando assim muitas coisas e talvez há anos atrás, coisas que você realizou e acha que ninguém vai saber. Marcos capítulo 4, verso 22. Porque não há nada de coberto que não há de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Não há nada que se faça que não haja de ser descoberto. E naquele grande dia, diante do trono branco de Deus, estaremos lá para sermos julgados, e tudo aquilo que achávamos que ninguém saberia, nossos pecados serão manifestos. Os nossos pecados nos acompanharão naquele dia, e ele estará diante de nós. Quem poderá nos livrar do dia da ira de Deus? Naquele grande dia, ele chamará para o julgamento os pastores. Sim, ele também chamará cada um de nós, pastores, que não ensinam a verdade, que não ensinam o povo de Deus, o verdadeiro evangelho, que ensinam somente que o dinheiro, só ensinam somente fazer voto com dinheiro, ensinam somente dízimo, mas não ensinam como as ovelhas andarem, não ensinam quais são os estatutos de Deus, não ensinam a doutrina acima de qualquer coisa. Não, estes também estarão diante do juízo de Deus. Isaías capítulo 56 verso 11 diz: estes cães são gulosos, não podem fartar-se, estes são pastores que não compreendem nada, todos eles tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua própria ganância, cada um por sua parte. Sim, estes mesmo que pregam por causa de ganância, por causa de dinheiro, cada dia fundando novas religiões. Naquele grande dia, todos estarão diante do tribunal de Deus. Jeremias capítulo 23 verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ah, mas que duro será para estes pastores que enganam as ovelhas, que não ensinam a sã doutrina. Hoje não sabemos mais qual igreja devemos andar porque está uma bagunça. Hoje não se sabe mais como deve vestir porque está uma bagunça. Hoje não tem uma mudança de caráter porque não há pastores que ensinam. Ele chamará naquele grande dia aqueles que foram enganados pelos ensinos dos seus pastores. Pastor que não ensina, por exemplo, que mulher não pode cortar o cabelo. 1 Coríntios capítulo 11 verso 4 a 19. Sim, é um ensino bíblico. Que mulher não pode ser pregadora, não pode ser pastora. Sim, é um ensino bíblico. 1 Coríntios capítulo 14 verso 34. Homens corruptos e indecentes, conforme Gálatas capítulo 5 verso 19 a 21. Estes serão todos julgados. Mulheres que não sabem como se vestir, que andam com joias, com pinturas e dizem ser servas de Deus. 1 Timóteo capítulo 2 verso 9. Estes serão julgados. Sabe, a Bíblia diz que eles serão julgados. Todos nós estaremos diante do tribunal de contas. E eles tentarão se justificar naquele dia. Alegarão que não sabiam, que não era culpa deles, porque os pastores que enganaram, mas eles não sabiam que aquela não era a doutrina de Deus. Oh, coitado dessas ovelhas que foram enganadas naquele dia. Mas os livros serão abertos, não tem como você dizer que não sabia. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 a 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Sim, pastores, conforme a sua própria concupiscência, e desviarão seus ouvidos da verdade, e voltando às fábulas.
pessoas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós somos templo santo. O templo necessita de santificar. Santificação não é meramente de alma, é corpo, alma e espírito, como diz o autor aos Hebreus. Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Naquele grande dia, nós saberemos que muitos já não pregam a doutrina, muitos já não vivem a doutrina, porque Paulo ensina que haveria um tempo que isso aconteceria, mas todos seremos julgados segundo as nossas obras. Ele chamará também os ímpios, sim, os religiosos também. Apocalipse capítulo 22, verso 15 a 16. Mas ficarão de fora. Fora de quê? Fora da salvação. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para que vos testificar das coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus está nos avisando que ficarão de fora todas estas classes, estes homens que vivem debaixo destes pecados. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Porque as obras das carnes são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro que, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus está em olharmos para os livros, para a Bíblia e nos encaixarmos dentro daquilo que Deus requer de nós. A impureza, o pecado, o adultério, a fornicação, a idolatria, todas essas coisas nos colocarão para fora do reino de Deus. Romanos capítulo 1, verso 28 diz: e como eles não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou em sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, de fornicação, de avareza, de malícia, de maldade, cheios de inveja, de homicídio, de contenda, de engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, perversos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas os que consentem aos que fazem. Ah, que terrível dia, quando estivermos diante do tribunal de Deus e estes livros serem abertos, porque estamos agora sendo reprovados segundo as nossas obras, mediante aquilo que está escrito. Mas ele também chamará os grandes, os ricos, sim, aquele que diz que o seu dinheiro é o seu Deus, aquele que está confiado no seu próprio tesouro, sim, este mesmo que tem amado muito mais o dinheiro do que a Deus. Ezequiel capítulo 7, verso 19 diz: a sua prata lançarão pelas ruas, e seu ouro será removido, e nem sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhe encherão o estômago, porque isto foi tropeço da sua iniquidade. O dinheiro nada mais serviu para estes do que o próprio tropeço para a sua alma, para que não sejam salvos, porque tem muito mais amado a recompensa do dinheiro do que amado o próprio Deus. Deus vai chamar aquelas mulheres também que abortam, sim, aquela jovenzinha que talvez aos 13 anos, aos 15 anos, teve as suas primeiras relações sexuais, engravidou e tomou um remédio escondido dos pais. Sim, você também, jovem, será julgada diante daquele dia. Jeremias capítulo 2, verso 34 diz: até as orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Sim, naquele dia o sangue da alma daquele inocente estará diante dos teus ouvidos, estará diante da tua alma como condenação.
Naquele dia ele chamará os ateus, aqueles que dizem que Deus não existe. Naquele grande dia, você, ateu, crendo ou não, estará diante deste culto. Não um culto para adorar, mas um culto a qual você se lamentará o juízo de Deus. João capítulo 3, verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não haverá saída para você também, mas ele chamará também os crentes, sim, aqueles quase cristãos, aqueles que dizem que vão para a igreja, aqueles que dizem que adoram a Deus, sim, aqueles também estarão ali. João capítulo 3, verso 3. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode, meu irmão. Se não nascer de novo, se não houver o novo nascimento, não adianta ir à igreja anos e anos, não adianta. Você precisa nascer de novo. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este sim dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja claramente que quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, verso 17, ele faz uma indagação, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Veja aqui que os livros nos coloca todos debaixo de uma mesma posição. Não haverá grandes, não haverá pequenos, não haverá desviados, não haverá crentes, não haverá católicos, não haverá macumbeiros, não haverá quem servia e quem não servia. Todos estaremos debaixo deste juízo. Todos nós estaremos debaixo do juízo de Deus, e não há quem possa subsistir, não há quem possa fugir. Nós estaremos diante do grande trono branco, conforme lemos Apocalipse capítulo 20, verso 11. E este grande trono branco simboliza a santidade, simboliza a pureza, e a nossa vida impura, diante daquela pureza, nós seremos envergonhados. Nós sabemos que Provérbios capítulo 3, verso 14 diz que a doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar do laço da morte. Sim, porque o que é vida? As pessoas não sabem definir o que é vida. Tudo o que chamamos hoje de vida, na verdade é morte. Trabalhamos, cultivamos a terra, mas aquela vida que achamos que estamos produzindo, na verdade está falando muito mais de morte do que de vida. Tudo que nós conhecemos precisa morrer para que nós pudéssemos ter vida. Tudo que você conhece e tudo que você faz, tudo que você faz hoje fala de morte. A sua vida fala muito mais de morte do que de vida. Nós plantamos uma árvore morre porque a sua própria vida fala de morte. Nós pegamos uma fruta, aquela fruta precisou morrer para que você tenha vida. Você vai observar que os animais precisam morrer para que você tenha vida, porque o homem fala muito mais de morte do que de vida, de modo que até mesmo Jesus teve que morrer para que nós pudéssemos permanecer na vida, e vida essa eterna. Mas o que é vida afinal? Vida, este corpo que chamamos de vida, que está morrendo a cada dia, doente, inflamado, envelhecido? Não, isso não é vida. O que é vida? As felicidades, as riquezas, as drogas que nos deixam felizes por algum dado momento? Não. Afinal, o que é vida? As nossas lembranças? Não, até mesmo elas morrem com o tempo. O carinho? Isso tudo será aniquilado. Procure vida em algum lugar desta terra. Tudo que você conhece está falando de morte, assassinatos, tudo isso, casamentos destruídos, fala de morte. Não há riqueza, não há vida, não há nada fora de Jesus. Vivemos uma grande mentira, e essa é uma grande realidade. Somos mentirosos, a religião é a maior mentira que possa existir. Está subdividida em grupos, mas Jesus disse em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Só há vida em Jesus Cristo. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, ele não disse ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 10, verso 10: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. É lamentável as pessoas que têm amado mais a morte do que a vida, têm amado mais o prêmio, o sacrifício do seu próprio suor do que o sacrifício de Cristo, têm amado mais o prêmio da injustiça do que amado o que Deus tem a nos dar. Essa é uma grande realidade. João 12:25 diz: quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida guarda-la-á para a vida eterna. É necessário que aquele que não
não queira estar reprovado diante do tribunal do juízo, reconcilie-se com Deus, renuncie à sua própria vida, perca esta vida natural para que possa herdar uma vida eterna, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor a mim, achará. A gente vai entender que é necessário renunciar. O homem que não renuncia à sua vida não pode herdar uma vida eterna. Marcos capítulo 8, verso 36 diz: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas em troca perder a sua alma? De que adianta você ganhar o mundo inteiro, as amizades e conquistar tudo o que quer, mas em troca perder a sua própria alma? Chamamos de vida o que chamamos de morte. Às vezes não temos noção do que é vida, o que é morte. O que nós chamamos de vida, a Bíblia chama de morte. E o que nós chamamos de morte, a Bíblia chama de vida. Essa é uma lamentável realidade em que as pessoas não sabem o dia que vive. Isaías capítulo 5, verso 20 e 21 diz: ai daqueles que chamam mal o bem, e dos que chamam bem o mal, e dos que fazem da treva luz, e da luz fazem as trevas, e do que faz o doce amargo, e o que faz do amargo doce. Ai dos sábios que são sábios aos seus próprios olhos, e são prudentes diante de si mesmo. Ah, que lamentável dia é que estamos vivendo, que estamos prestes a estar diante do juízo de Deus, e muitos dizem que algo que é ruim, na verdade a Bíblia diz que é bom, e algo que nós dizemos que é bom, a Bíblia diz que é ruim, porque as pessoas vivem segundo a sua própria sabedoria, segundo a sua própria mentalidade. E o pior tipo de escravo é o escravo das suas próprias percepções. E o que está errado? A mente das pessoas, o caráter da pessoa, a mente, o caráter, o coração. Estamos envolvidos em um período, em uma era chamada Laodiceia, a qual nunca houve tamanha dificuldade de se servir a Deus, de se entregar de corpo, alma e espírito, de modo que vemos até mesmo o mundo religioso corrompido nos seus deleites. Essa é uma grande realidade. Mas eu quero vos chamar esta tarde ao arrependimento, a fazermos uma reconciliação. E você que está afastado, você que está fora dos caminhos de Deus há muitos anos, hoje é o seu dia de voltar. E você, pastor, você membro de igreja, é dia também de você se converter. Sim, você que está em qualquer religião, você que está no mundo, hoje é o seu dia. E eu chamo a todos a nos reconciliarmos, a fazermos um encontro, a uma chamada real com Deus, e não um encontro falso, não um encontro de mentira, mas um encontro real com Deus. E eu quero fazer aqui uma oração para você. Eu quero que você feche seus olhos aonde você estiver. Se você estiver dirigindo, entregue o seu coração a Deus apenas, mas seja sincero com a sua alma. Vamos orar. Senhor Deus, eu te apresento os teus servos, Deus, esta tarde. Aqueles que estão dando ouvido à tua palavra e foram tocados pela palavra da vida. Sim, Deus, sabemos que há muitos presunçosos e muitos soberbos que não aceitam a tua palavra, mas a tua palavra diz, Deus, que é como que uma pescaria e a rede é lançada, de sorte que pega toda classe de peixes, mas há aqueles que separam os peixes bons do mal. Assim a tua palavra, Deus, é lançada sobre todo tipo do homem, e aqueles que têm, Deus, um sentimento, um desejo de te servir, serão separados para a direita, mas os soberbos se afastarão para a esquerda, porque é necessário que assim, Deus, aconteça. Mas graças te dou, Deus, que revelaste, Deus, a tua palavra aos simples de coração. Aceita o conserto, a reconciliação do teu povo e aqueles que estão dando passo para ti. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Quero agradecer a todos os ouvintes por estarem aqui. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus. Peço aos amados ouvintes que entrem em nosso site www.osremanescentes.com. Lá você verá todo tipo de ensinamento, tem tudo ali que você precisa para lhe instruir. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.